tudo certo. Amém? Amém? Eita, vocês ficaram preocupados, achou que 20 é muito, hein? Ora por 19 e estamos certos. Nós estamos na série Pela Fé. Nós estamos ministrando série Pela Fé. Se você, porventura, ainda não entendeu esse desafio, que você possa, junto comigo, ir enfrentar o desafio de entender o que é viver pela fé. Viver pela fé. Se você já está cansado, mas pastor, só fala disso, não tenha dúvida que para mim é mais difícil. Era mais fácil correr a Bíblia e cada semana pregar um tema diferente aqui, seria mais fácil. Mas o mesmo texto, 40 versículos, um capítulo, serão cerca de 16 a 17 ou 20 mensagens. Mas isso para que nós possamos entender e compreender aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. É um desafio. É um desafio. Mas um desafio de viver pela fé. Hebreus capítulo 11. Eu queria que você lesse Hebreus capítulo 11. Mas aqueles que já leram Hebreus capítulo 11, como a irmã que me ligou e falou assim, pastor, estou no hospital. Eu vim aqui para o hospital, estou internada. Mas eu estou aqui lendo Hebreus capítulo 11. Que você leia Hebreus capítulo 11, e depois você começa a olhar lá no Hebreus capítulo 11 e fala assim, pela fé, Enoque. Aí você fala assim, quem é Enoque? Vou lá descobrir a história do Enoque. Aí você vai lá no livro de Gênesis, e você vai ler Enoque, e saber quem é Enoque. Pela fé, Sara, vai lá. Pela fé, viúva receberam os seus mortos. Que viúvas são essas que receberam os seus mortos? Vá lá, em Elias, e você vai saber quem são as viúvas que receberam os seus mortos. Você vai compreender, além de conhecer mais a palavra de Deus. Nós somos batistas, e diz que batista gosta de aprender, você precisa de fato aprender a palavra de Deus e compreender. Mas, sobretudo, nesses meses, aprender a viver pela fé da palavra de Deus. Hoje, nós vamos continuar. Eu brinquei com o irmão hoje na hora do almoço, que eu falei que ia pregar o mesmo sermão, e almoçamos juntos, e aí ele falou assim, eu falei assim, vou para casa agora que eu vou preparar o sermão. Ele falou, mas você vai pregar o mesmo, né? Eu falei, não, irmão, é brincadeira, o sermão já está preparado, e é outro sermão no mesmo texto. Hebreus, capítulo de número 11, versículos de número 1, 2 e 3, o mesmo texto, outro sermão, outra visão do mesmo sermão. É claro que ele se complementa na exegese que fazemos do texto. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, 2 e 3. Você que quiser ver se realmente eu preguei o mesmo sermão, que você olhe na internet o sermão de manhã, no mesmo texto. Ou no irmão Fernando, que publicou lá algumas coisas do sermão. Que vai publicar e vai mandar aí a parte do nosso sermão. Vivemos tempos em que somos desafiados a manter a fé diante de crises, incertezas e dificuldades. Nós vivemos tempos em que somos desafiados a manter a nossa fé, a dizer que temos fé, a praticar a nossa fé diante de crises, diante de incertezas, diante de dificuldades. E quantas são as dificuldades? Muitos buscam segurança em seus bens materiais. Muitos entendem que se eles manterem os seus bens materiais, eles terão segurança e garantia. Outros entendem que se tiver o seu conhecimento humano, eles terão condições de dizer, eu estou seguro. Alguns pensam que se tiver a sua fé, a sua vida baseada em algo visível, factível, material, ele terá a sua vida, a sua segurança garantida. Porém, na verdade, a segurança da nossa vida, da nossa casa, da nossa família,
das nossas vidas estar em ter uma vida fundamentada pela fé, uma confiança plena, inabalável nas promessas de Deus. Nós precisamos viver, crer nas promessas de Deus, do Senhor das nossas almas, do Senhor das nossas vidas, do Senhor que é capaz, de fato, de cumprir tudo aquilo que prometeu. Tudo aquilo que prometeu. Se nós vasculharmos a história da igreja, a história da igreja, pós o último livro escrito, se nós vasculharmos a história, depois que o livro foi selado, e olhar tudo aquilo que o Senhor fez, nós veremos que o Senhor continua o mesmo, cumprindo a sua palavra, os seus requisitos, a sua norma, a sua igreja, abençoando sem mudar nada. Muda-se os tempos, muda-se as pessoas, muda-se as culturas, muda-se os costumes, mas o nosso Deus permanece inabalável, exatamente o mesmo, abençoando e cuidando do seu povo da mesma maneira. Por isso, a nossa fé precisa estar baseada nesse Deus, nesse Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo número 1 diz, na versão ARA, que a irmã colocou ali, colocou na NVI, não tem problema, pode deixar na NVI. Ora, a fé é a certeza, ou é a confiança daquilo que esperamos, e é a certeza das coisas que não vemos. Repetimos, número 1, novamente, por favor. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos, e a certeza das coisas que não vemos. Nas traduções mais antigas, diziam assim, a fé é o firme fundamento das coisas que nós cremos, esperamos. 2, pois por meio dela, por meio da fé, os antigos receberam bom testemunho, tiveram bom testemunho. Versículo 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Oremos. Pai Santo, por bondade, graça, misericórdia, nos ajuda a compreender uma porção, uma frase, uma palavra, uma sentença daquilo que o Senhor quer para nossas vidas nessa noite. E que saiamos daqui convictos de que ouvimos a Tua voz, de que ouvimos o Senhor. Através de mim e apesar de mim. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Há alguns textos, alguns versículos e que nós gostamos de ler e repetir. Os irmãos que já passaram por um concílio, ou que vão passar por um concílio, que gostam de estudar e de definição, nós temos aqui essa definição, como disse pela manhã, uma definição que não exaure o que é fé, mas é uma definição de fé. Não é a única definição que nós temos de fé, mas é a única definição bíblica que nós temos sobre a fé, onde diz a fé é. Mas a fé não se resume somente a isso, ou a esse texto, a essa sentença. Para compreender o texto que nós lemos, nós precisamos de algumas palavras, como a palavra fé. Palavra fé, pistes, que significa, no grego, pistes significa segurança, confiança, firme, está firme, convicção, baseada na verdade. A fé, a minha fé, a sua fé, não é uma crença sem fundamento. Não é uma confiança qualquer, mas é uma confiança sólida nas promessas de Deus. A nossa fé precisa ser sólida nas promessas de Deus. Eu poderia dizer para você que você deve começar a pensar
Que fé não significa você começar a confiar em algo que você projetou e entender que porque você projetou uma situação, uma sentença, vai acontecer porque você tem fé. Fé é depositar a sua confiança naquilo que Deus prometeu. De vez em quando nós brincamos, falamos em casa, eu e minha esposa, de quando nossos pais, ou quando nossos pais iam para a rua conosco, para uma loja, e falava assim, outro dia eu te dou. Outro dia o pai vai no lugar, na loja, o filho fala assim, papai, compra isso, compra aquilo, o pai fala, outro dia. E esse dia às vezes nunca chega. Você promete, mas não cumpre. Né? No Natal eu te dou, no final do ano, no começo do ano, papai, mamãe, eu quero um iPhone. Depois eu te dou. Aí o pai que é mais sábio fala assim, quando você trabalhar, você compra para você um iPhone. Né? Então, nós, né, às vezes, temos essa questão de prometer. O Senhor não. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Tudo aquilo. Mas talvez nós não conhecemos as promessas dEle. A fé cristã não é uma fé irracional. É uma confiança fundamentada no caráter e nas promessas de Deus. Não há algo que não seja da razão. A fé é uma confiança firme no Senhor e nas promessas dele. Algo interessante no texto que ele vai dizer, e coloquei de manhã, é sobre certeza. Certeza. A NVI trouxe confiança, certeza. Confiança, certeza. Hipóstases. Hipóstases. Pastor, não sei nem o que é isso. A gente vai aprendendo. Não muda a sua vida. O que muda você entender sobre hipótese é entender que hipótese, o autor tem algumas palavras que poderia significar isso, e essa hipótese é que a nossa fé é a substância, a base, o fundamento. A fé é o fundamento, é a base, é a substância da nossa caminhada cristã. Nós somos crentes, nós somos servos do Senhor, nós cremos, nós vamos à igreja, nós servimos ao Senhor, nós viemos aqui domingo pela manhã, domingo pela noite, nós damos os nossos dízimos, as nossas ofertas, nós louvamos, nós cremos, porque nós cremos no Senhor, nas promessas dEle. Essa é a nossa base. A nossa base é crer, é ter a convicção de que um dia Ele nos salvou, morreu na cruz por nós e que Ele vai nos buscar. Essa é a nossa fé, a nossa base. Sem isso, nós ia para casa. Era só um grupo de pessoas querendo fazer ação social ou um clube de irmãos. Não, a nossa base, o nosso fundamento, o suporte, o alicerce, a garantia das nossas vidas é a fé. O que lastra, o que garante a nossa caminhada é a fé no Senhor. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós gostamos. Não é porque a música é boa, não é porque a mensagem é boa, não é porque a igreja é boa, é porque nós temos fé no Senhor, que Ele nos colocou aqui e que Ele nos deu a possibilidade de sermos salvos nele. A fé nele é o fundamento. E sem essa base, nossa caminhada de vez em quando fica querendo recuar, voltar. Ele vai ainda colocar que uma convicção, a prova, o que evidencia. O fundamento da nossa fé, o que nos sustenta a nossa esperança, é evidenciado. Uma certeza interior, mesmo sem provas. Mas prova a sua fé, me mostra o tamanho da sua fé. Não sei o tamanho dela. O Senhor fala assim, se nós tivéssemos fé, do tamanho do grão de mostarda, nós chegaríamos diante desse prédio que está aqui, e fala assim, ó, nesse terreno aqui está mal construído, muda para lá. Do tamanho do grão de mostarda, você não sabe, assim na mãozinha assim, ó, um grãozinho de mostarda. É nada.
Se sua fé fosse do tamanho de um grão de areia, quem foi na praia aí, as irmãs que foram na praia, os irmãos que foram na praia, pegou lá aquela areinha, ficou no seu pé, aí você tomou banho, ainda tinha aquela areinha lá, nada. Se sua fé fosse o tamanho daquela areinha do mar, você chegaria diante desse prédio e falaria, muda para cá, ele mudaria. A nossa fé, a evidência da nossa fé, é algo que nós temos, que nós sabemos, que nós sentimos, mas nós não vemos. E não adianta querer colocar a nossa fé num símbolo. Ah, está aqui o tamanho da minha fé. Não adianta. E cada um de nós temos o tamanho da nossa fé. A nossa fé em Deus está de forma diferente. Não dá para comparar. Mas a nossa fé deve ser uma fé plena no Senhor, numa certeza interior, pessoal, sem provas visíveis. Sem provas visíveis. Mas eu sei como vocês crentes, vai na igreja todo dia, todo domingo, como vocês servem ao Senhor, você dá o dinheiro para o pastor, você faz isso, você não faz aquilo. Não. Você não entende o que é. Mas o que é? Não sei o que é, eu sei que eu sinto a presença do Espírito Santo em mim, por isso eu sirvo e eu tenho fé. Quantos anos que você está na igreja? Sim, e vou continuar aqui até o dia que meu Senhor venha. Isso é fé. Mas Beth, não dá para mensurar, não dá para saber, mas é fé. Por isso que não há uma determinação ou uma definição de fé que exaure. Aos irmãos que estão aqui na igreja servindo ao Senhor há 60 anos, há 40 anos, há 20 anos, há 10 anos, ou há um ano, que fala assim, eu sei que tenho crido, sei que sou poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Essa é fé. Mesmo sem ver, a fé na plena certeza de que Deus está agindo. Nós temos a certeza de que Deus está agindo, de que Deus está fazendo, de que Deus está próximo de nós, e que o Senhor não parou de olhar para nós dias que nós o servimos. Essa é a nossa convicção, a nossa certeza de que Deus sempre está agindo. Isso é fé. Convicção, certeza. Por fim, o versículo de número 3 fala sobre que o Senhor formou ou criou. A palavra aí, para nós, é formar, mas não só no sentido da criação, porque Deus mais do que criou o mundo. Deus formou, e a palavra tem também o significado de preparar, ajustar, organizar. Organizar o mundo. Isso significa que o Senhor meticulosamente criou o mundo, mas que Ele formou o mundo com a sua palavra, com o seu poder, de uma forma extraordinária, especial, tudo no seu devido lugar. Quanto mais nós viajarmos e conhecermos lugares que os homens ainda não alcançou, mais bonita a natureza é. Percebeu isso? Perfeito. Tudo no seu devido lugar. Deus não só criou o mundo, Deus colocou tudo no seu devido lugar. O dia, a noite, tudo perfeitamente bem criado. O mundo não surgiu por acaso. O mundo foi intencionalmente criado pelo nosso Deus. Ele criou todas as coisas. Ele criou. E não só criou. Ele organizou todas as coisas no seu devido lugar. Nossa irmã Ágata está ali. 4º ano, irmão. 5º. De estudo. 3º, 4º ano de estudo. Estudando o corpo. Medicina. Quantos anos de medicina? Quantos anos estudado? Quantos anos os médicos, a ciência, estudando, para compreender o corpo humano, que o Senhor criou tudo no devido lugar. A gente olha a nossa orelha, já pensou se ela fosse no pé, né? Se nós ouvíssemos assim, fala que eu quero te ouvir, levantasse, fala, eu não estou te ouvindo direito. Tudo perfeito, tudo no lugar
certo. Os batimentos cardíacos, no tempo certo. Nosso corpo, só o nosso corpo que o Senhor criou é perfeito. Não há nada, nada. Você come alguma coisa, o nosso corpo tem lá algum suco gástrico capaz de moer, de triturar aquilo que nós comemos. Certinho. Nós comemos doce, na nossa língua tem lá, cada parte da nossa língua que consegue definir se é azedo, se é doce, se é salgado. Órgão, nossa língua. Cada parte dela consegue saber definir, perceber, sentir, saborear. Cada item que nós colocamos na boca. Quem fez isso? O nosso Deus. O nosso Deus. É nele que nós cremos. Porque ele criou e formou cada coisa no seu devido lugar de forma perfeita. Mas não aplicando ainda, mas só para a gente entender como nós às vezes estamos ansiosos, preocupados com o dia de amanhã, não dormimos preocupados, incertos, com dúvida, porque muitas vezes a nossa fé abala e não lembramos quem foi que criou nós mesmos. Nós mesmos. O Senhor criou todas as coisas. É o nosso Pai que cuida de cada um de nós. É esse Deus que criou todas as coisas. Quando nós olhamos o texto bíblico nessa ideia de fé, nesse Deus que criou todas as coisas, só nesses 3 versículos, nós podemos perceber que a fé é a base da nossa caminhada cristã, e a nossa caminhada cristã, a nossa vida cristã é crer que o Senhor criou todas as coisas, cuidou de todas as coisas, Ele continua cuidando de cada um de nós. Há 2 visões teológicas, que uma delas dizem que Deus criou e abandonou a gente, deixou agora, vocês se viram. Outros que dizem que o Senhor está lá, e cada passinho que você dá, Ele está lá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Mas nós servimos a um Deus que Ele é imanente e transcendente. Ou seja, Ele está presente em tudo aquilo que Ele criou. E Ele transcende, não depende de nada daquilo que Ele criou. Não depende. Ele está fora porque Ele é o Criador. Mas Ele está presente na sua criação. E esse Deus que nós servimos, que nós cremos, que nós estamos todos os dias servindo Ele. A explicação da fé em Hebreus 11 não é a fé baseada em crenças vagas ou doutrinas humanas. A nossa fé não está baseada em crenças vagas ou doutrinas humanas. Também não é fé constituída em ideias pessoais ou filosóficas. Não é filosofia. Nós não cremos num livro de alguém que criou a partir de uma visão. Nós não cremos em preceitos de um homem. A nossa fé não se baseia no que um homem disse, no que um homem viu, na visão de um homem. A fé é fundamentada nas promessas do próprio Deus que criou todas as coisas. Essa fé não depende das circunstâncias emocionais. Não é porque você levantou um dia mais alegrinha, mais felizinha, mais feliz com você mesmo, mais sorridente, que você tem mais fé. Não depende das condições, das circunstâncias da sua vida. Não depende se o pagamento caiu ou não caiu. Não depende se você conseguiu ou se não conseguiu alguma coisa pessoal. Não. A fé não é superstição ou pensamento positivo. A fé em Deus não depende do seu pensamento positivo. Eu tenho fé. Repete 20 vezes. Se você repetir 5 vezes, 7 vezes, 10 vezes, dá certo. Levanta de manhã todo dia, antes de colocar o primeiro pé direito ou pé esquerdo, levanta e diz, tenho fé, e você terá fé. Não. Não é uma ideia. E isso funciona. Funciona para você ficar mais ativo, vibrante.
Tomar banho gelado de manhã cedo, acordar tomando banho gelado, é bom, não consigo, queria, viu, irmãos? De vez em quando, dá uma tentadinha, mas a gente coloca gelado e vai colocando quente, está quente, está ótimo. Isso é bom. Há várias situações motivacionais que nós devemos fazer, se envolver, pode fazer tudo isso, mas não mistura isso com a sua fé no seu Deus. Não depende a sua fé cristã no Senhor, de você acreditar que as coisas vão acontecer, porque você viu isso ou você viu aquilo, ou porque você foi numa igreja e a parede era amarela, você foi naquela igreja e a parede é amarela, a parede é preta, a parede é azul. Não depende disso. Não depende da sua superstição. A fé é confiança total naquilo que Deus prometeu, que Ele é fiel para cumprir. Tito, capítulo 2, versículo de número 1, pode projetar para nós. A fé que nós temos é que o nosso Deus disse e diz. Tito, capítulo 2, verso 1, Tiago 2, 17. Tito 1, 2. Eu fiz o mesmo erro em casa. Eu sei. Tito 2, Tito 1. Isso. O texto diz assim: na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes da fundação do mundo ou nos tempos eternos para sempre. Coloca o versículo de número 1. 1:1. Paulo, servo de Deus, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, chamado para levar os eleitos de Deus à fé, ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. E ele vai dizer, versículo 2, na esperança da vida eterna, a qual Deus que não mente prometeu. É esse Deus que não mente que nos prometeu. Tiago 2,17 vai dizer que ele não muda, não há sombra de variação. O Deus que nós cremos, que nós servimos, Tiago, capítulo de número 2, capítulo de número 2, versículo 1,17. 1,17. Estou tudo no 2, é 1,17. Vejam. Se você é como eu, que presta um pouquinho de atenção, vez ou outra as pessoas falam assim, eu não sei se a safra de café está maior ou menor, e o cientista fala assim, olha, tomar café muito é ruim. Depois, no próximo ano, tomar café muito é bom. Tomar chá verde é ruim. Tomar chá verde é bom. Então, nós ficamos daquele jeito. Comer salada antes, comer salada depois. E vai aqueles negócios, cada um falando uma coisa. Vai mudando de acordo com o tempo. Nosso Deus não. Nosso Deus não. Nosso Deus não depende da estação, do país, do lugar, do tempo. Nosso Deus, toda boa dádiva, todo dom perfeito. Pai das luzes, desce do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Não há variação no Deus que nós servimos. Por isso temos que ter fé nele. Ele não mudou. Não muda. É o mesmo Deus, da mesma forma. Abraão, irmãos, creu. Porque Deus prometeu. Ele foi para a terra. Moisés obedeceu porque Deus garantiu. Deus garantiu e ele foi. Noé construiu a arca porque Deus falou. Ele construiu, ele fez, ele foi. Nós precisamos crer na promessa de Deus. Nenhuma dessas ações foi baseada em conceitos humanos, mas na palavra de Deus, que Deus prometeu, que Deus falou. Nossa fé deve estar alicerçada exclusivamente naquilo que Deus revelou na sua palavra. Quando confiamos na promessa de Deus, nas promessas divinas do Senhor, não há espaço para dúvida, porque sabemos que Ele é fiel para cumprir. Não é a palavra do pastor Jean que pode usar de instrumentos humanos para trazer para os irmãos alguma coisa, para sair daqui da igreja motivado. Não, agora nós vamos. Aí você vai segunda, terça, quarta, quinta, quando é sexta-feira você abandona. Mas a palavra do Senhor não.
ela nos motiva, nos garante a vivermos nele. Há 3 promessas que Deus deu para a igreja. 3 promessas que Deus deu para a igreja. Quero lembrar para você, só 3, para mim e para você. A primeira, o Senhor prometeu a presença dele. Mateus capítulo de número 28, versículo número 20. Mateus 28, 20. O que o Senhor falou em Mateus 28, 20? Promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mateus 28, 20, versão Ara. Mateus 28, 20. Diz assim: ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor prometeu que estaria conosco, o Emanuel, que terminamos o final do ano do Natal. Eis que estou convosco. Essa é a promessa do Senhor. Qual é a promessa do Senhor para as nossas vidas? Não é que este ano nós teremos bens materiais, não é que este ano nós teremos crescimentos materiais que podemos ter, é que estou convosco todos os dias. Todos os dias. E essa é a promessa que nós devemos guardar, e essa promessa que nós devemos viver, que o Senhor está conosco. Que o Senhor está conosco. Deus promete estar presente na sua igreja todos os dias, em todos os momentos, e não importa as circunstâncias. Você pode me chamar um dia e falar: pastor, estou precisando ir em um lugar. Quero ir lá no centro de São Paulo. O senhor vai comigo? Vou, irmão. O senhor vai comigo? Vou, irmão. Marque dia. Você passa no meu prédio lá de manhã, eu vou descer com você, entre no seu carro, eu vou com você. Chega lá no lugar que nós vamos, numa loja, em algum lugar. Se aparecer alguém com uma arma, com apontar para cima, eu corro. Vou embora, deixa você lá sozinho. Não vou ficar lá não, vou embora. O pastor me deixou aqui, foi embora. Fui e estou avisando antes, eu vou embora. Mas o Deus que nós servimos ficará com você. Eis que estou com você todos os dias, todas as horas, todos os momentos, em todas as circunstâncias. Ele está com você. Não há dia, não há hora, não há madrugada. Se você orar, perguntar para alguém, mandar mensagem na madrugada, pode ser que meu celular vai estar desligado, o celular do seu irmão, da sua mãe, do seu tio, da sua esposa, do seu irmão, do seu pai, do seu filho. Você quer falar com o seu filho e não consegue falar com ele. Por quê? Porque ele está em outro lugar fazendo outra coisa. Mas se você falar com o Senhor e falar: estou aqui com você. Essa é a promessa que Ele deu para nós. E é nisso que nós temos fé. E quando nós ajoelharmos, quando nós abrirmos os nossos olhos, falar com Ele, falar: Senhor, Ele fala: aqui estou. Essa é a nossa fé. É fé para isso. Por isso nós temos fé. De que temos um Deus presente. Presente. De vez em quando nós vamos viajar e fala assim: acho que esse carro não consegue levar nós, não. Esse carro está meio quebrado, não confio nesse carro. Às vezes nós compramos um carro e falamos: vou comprar um carro porque ele garante, porque ele nos leva, ele vai levar a gente até lá. Aí você viaja para algum lugar, vê uns carros parados no meio da estrada. O dono do carro lá, a família toda para fora, esperando um guincho para ir embora. Porque o carro deixou na mão. O nosso Deus não nos deixa na mão. Ele está conosco o tempo inteiro, o dia inteiro, 24 horas por dia. Mateus 28 diz: eis que estou convosco todos os dias. Promessa do Senhor. Promessa. Segunda promessa: vitória sobre as adversidades. O Senhor nos promete vitória sobre as adversidades. João, capítulo número 16, versículo número 33, Evangelho de João, versão Ara, João 16, 33, 16, 33, ele diz lá: no mundo, essas coisas os tenho dito, para que tenhais paz em mim. Essas coisas eu tenho dito para que vocês tenham paz em mim. No mundo passareis por aflições,
mas tende bom ânimo. Por quê? Porque eu já venci o mundo. Eu venci. E se eu venci, vocês podem ter paz, porque eu estarei com vocês. E se eu venci, vocês venceram comigo. Essa é a certeza que nós temos, de que nós já vencemos. Mas não pela nossa própria força, não pelo nosso próprio conhecimento, não porque nós somos bons. Ele fala, vocês podem ter paz. Não se desesperem. Tenha fé em mim. Não perca a cabeça. Porque eu venci. Eu venci. Eu já venci. Portanto, tenham paz. Tende ânimo. Alegria. Pastor, está difícil. Mas pode sorrir. Porque o Senhor dará a vitória a cada um de nós. A questão é entender que muitas vezes nós queremos a nossa vitória. E a vitória é a vitória do Senhor. Terceiro, provisão para todas as necessidades. É promessa do Senhor. Aqui não é eu que estou falando, é versículo bíblico. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses capítulo 4, versículo de número 19. Ele diz assim, o meu Deus, aquela igreja de Filipenses, estavam lá, o Senhor escreve o apóstolo Paulo escreve aquela carta para aqueles irmãos, maravilhosa carta para aqueles irmãos, e vai falar sobre suprir. Paulo fala assim, eu já aprendi, Paulo fala assim, eu já aprendi a passar por todo tipo de necessidade, já sei o que é sofrer, já aprendi. Mas deixa eu falar uma coisa para você, o meu Deus suprirá o meu Deus, segundo a sua riqueza, segundo o seu poder, suprirá em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. É bem verdade que você pode colocar na sua lista de necessidade um emprego melhor, um sapato novo. Ah, porque eu estou com 4 sapatos e eu acho que eu quero mais um, porque eu não tenho. Falta um begezinho. Falta só mais um tênis que eu quero com 12 molas. Eu quero um com 12 molas agora, com a risquinha do lado contrário, porque está com a risquinha do lado avesso. Não, eu tenho todos, falta um só para completar minha coleção. Não é assim? Falta só um para me completar a coleção de livros que eu tenho. Eu tenho toda a coleção. Eu tenho um chample do Novo Testamento, agora eu quero o chample do Antigo Testamento. Ah, eu quero a coleção toda do ISB. Ah, eu quero as camisas todas, porque falta uma que eu não tenho ainda. Ah, eu tenho uma casa em cada bairro de Guarulhos, falta só um bairro que eu não tenho ainda. Ô, Glória. A irmã falou assim, opa. Ele falou, vocês, não sou eu não. Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Isso é promessa dele. E ele tem poder para cumprir. Porque ele é o Senhor de todas as coisas. Nós precisamos, sabe, irmãos, a Bíblia vai dizer que, os estudiosos vão dizer que tem mais de 8.000 promessas nesse texto bíblico. Algumas eram para Israel, algumas para as pessoas específicas, outras para a igreja e outras para nós. Mais de 8.000 promessas. Muitas vezes nós queremos acreditar nas promessas dos homens. Nós precisamos acreditar nas promessas do Senhor para cada um de nós. Porque com certeza nós iremos receber aquilo que Ele deu para nós. Terminando, eu quero dizer para os irmãos que a fé é baseada na vida cristã. A fé é a base da nossa caminhada, da nossa vida cristã. Não há vida cristã sem fé. A fé é a certeza de que esperamos a convicção naquilo que não vemos, não é a fé cega. A fé não é cega. Não é cega de alguém que fala assim, ó, pula nesse buraco, se você pular, Deus vai estar lá para estar a tua mão. Não, não é isso. A fé não é cega. A fé é fundamentada na palavra de Deus. Abraão não deixou a terra dele cego, sem saber aonde ele ia. Ele não sabia o lugar, mas ele sabia o Deus que estava lá. A fé, ela é algo que nós devemos, na nossa caminhada cristã, é uma fé na certeza do que Deus prometeu e cumpriu.
Você tem fundamentado a sua fé nas circunstâncias, no que está ao seu redor ou no poder das promessas do Senhor? Esse mês está muito difícil, eu não sei o que fazer. Vá ao seu Senhor, vá ao seu Deus e pergunta diante disso, o que o Senhor tem prometido para mim, para minha casa, para minha família. A fé nos leva à obediência, à perseverança. A nossa fé nos leva à obediência, a perseverar. Os heróis não apenas creram, mas viveram essa fé de forma prática. A fé não é um conceito teológico. A fé não é algo para você falar assim, eu tenho fé. Alguns irmãos dizem que têm fé, mas é só receber um resultado de um exame, é só o dólar aumentar 10%, é só a chuva está mais forte e ele não conseguir ir de ônibus, é só o metrô parar, é só o trânsito fechar, que há um desespero. Mas nós temos fé, nós sabemos o que é fé. A fé deve nos levar a não crer nas circunstâncias, mas crer no Senhor de todas as horas. A fé nos leva a obedecer, a esperar no Senhor. Os heróis da fé, esses irmãos que vocês vão ler no texto bíblico, não apenas creram, mas viveram todos os dias de forma prática. Noé não construiu uma arca, Noé constrói a arca sem nunca ter visto chuva, mas o Senhor falou, constrói, ele construiu. Nunca tinha visto chover. Vocês sabem que Noé nunca tinha visto uma chuva? Nunca Noé ficou na casa dele, um dia, à tarde, como eu e você, de vez em quando chega do serviço, está lá aquelas reportagens, janeiro acontece isso, não, choveu, inundou, e aí você vê aquelas pessoas no carro, para fora do carro, tentando se salvar, essa época que sempre acontecem essas coisas. Noé nunca viu isso, Noé nunca viu uma chuva, mas o Senhor fala assim, vai acabar, constrói a arca que vai chover. Ele foi e construiu. A fé é algo prático. A verdadeira fé exige ação, não basta crer, é preciso obedecer e fazer. Qual a área da sua vida que hoje você precisa obedecer ao Senhor, que você precisa crer e obedecer ao Senhor, baseado na fé? Qual a área da sua vida? Que hoje você precisa falar assim, Senhor, eu vou fazer, eu vou continuar, não vou retroceder. Senhor, não estou enxergando, não estou entendendo, mas o Senhor está dizendo, eu vou continuar, eu vou fazer, eu vou, porque o Senhor falou, eu vou fazer. Os prognósticos todos dizem não, mas eu vou fazer porque eu estou confiado no Senhor. Qual? A fé deve nos levar à obediência. Às vezes nós queremos mudar tudo. Tudo, mudar tudo. Eu vou mudar tudo, eu vou mudar. Quem mandou você mudar? Foi o Senhor que falou para você fazer isso? O Senhor pediu isso, o Senhor ordenou isso. Nós devemos viver em obediência e perseverar na promessa, na palavra que o Senhor nos deu. A fé transforma a nossa visão do mundo. A fé transforma a nossa visão que nós temos do mundo. Com a fé nós compreendemos que Deus criou o universo pela sua palavra. Depois posso explicar para os irmãos em outra oportunidade. A palavra aqui, rema, não é logos, que Deus criou no poder da sua palavra, na fala. Não é o logos, Deus criou, Ele falou. Haja luz e houve luz. Ele criou num equilíbrio perfeito. Na posição da terra, os cientistas vão falar para nós aquilo que acontece à noite. Se você vai a alguns lugares, aí, algumas praias, você vai ver. Nós fomos uma vez numa praia no Ceará.
Em Aracaju acontece isso também, mas no Ceará, me parece que Morro Branco, se não estiver enganado. Chegamos na praia de manhã, durante o dia. A água lá embaixo. Tudo seco, as crianças brincando. Tudo seco. Aí você vai. 2 horas da tarde. Quando é lá para 2 horas da tarde, a água começa vindo. A água começa vindo. A água começa vindo. A água começa vindo. Quando dá 4 horas da tarde, tudo mar. Aquilo que estava seco, o Senhor traz a água toda. Já viu aquelas reportagens que aparece que o pessoal coloca o carro num lugar, todo mundo deixa aquele carro naquela praia assim, quando dá um horário, a água vem e inunda tudo. No horário certo, da forma certa, no dia certo. A lua nova, a lua cheia, a lua minguante. Todo mês, da mesma forma, não muda. Não muda. E o Deus criou tudo isso. Deus criou tudo isso. É o mesmo Deus que nós servimos. Confiamos que Deus criou o mundo com sabedoria, devemos confiar que Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. É o Senhor que cuida de cada detalhe da nossa vida. Entendemos isso, começamos a caminhar, sabendo que Ele está fazendo todas as coisas, para o bem daqueles que amam a Ele. Todas as coisas. Você tem reconhecido a soberania de Deus sobre todas as áreas da sua vida? Todas as áreas da sua vida, que Ele é soberano. Quero agora sim dizer para você que confiar em Deus, você deve confiar em Deus. Eu devo confiar em Deus, mesmo sem ver. Pastor, eu não sei ainda o que vai acontecer, mas eu confio no Senhor. Eu entrego a minha vida no Senhor. Eu entrego as minhas decisões no Senhor. Escolha confiar no Senhor. Obedeça ao Senhor mesmo, sem questionar. Obedeça o Senhor sem questionar. A verdadeira fé nos leva à obediência. Persevere com paciência. Eu aprendi algo que é esperar esperando. Esperar esperando. O texto bíblico fala assim: esperar com paciência no Senhor. Você sabe o que é esperar com paciência? Esperar uma coisa, com paciência é outra. Estava com o irmão Sérgio no banco, no primeiro dia letivo, primeiro dia, como é que chama o primeiro dia do ano, que é o dia útil do ano. Eu e o irmão Sérgio abrimos o primeiro dia do ano no banco. Chegamos lá, já tinha uma fila gigante de pessoas que estavam lá tentando sacar o dinheiro. Nós fomos lá falar com o gerente e tal, e nós esperamos um pouco. Esperar esperando. Esperar é uma coisa. Ter paciência esperando é outra. É crer que o Senhor está realizando. Você espera no ponto de ônibus. Eu fiz parte de uma igreja longe da minha casa, que ia para a igreja de ônibus. Íamos de ônibus, e nós íamos no ponto de ônibus. E quando chegava no ponto de ônibus, o ônibus tinha acabado de passar, e o ônibus demorava de hora em hora. E tinha dia que você chorava no ponto de ônibus. Tinha que chorar, porque o ônibus não vinha mais. Você ficava lá esperando. Aí você ficava lá assim, né? Porque não é possível. Esse prefeito deveria colocar mais alguns ônibus, porque não é possível que esses ônibus demorem. E vai, e vai, e vai. E questionando, e brigando, e brigando, e brigando, e reclamando, e reclamando, e reclamando. Esperar esperando é esperar com paciência, confiando que Deus fez esse momento para que você possa aprender. Confiar nele, depositar a vida nele. Esperar com paciência no Senhor, que Ele está cuidando de todos os momentos. Viver fundamentado pela fé é caminhar confiando em Deus, crer no invisível, obedecer sem reserva e perseverar com paciência. Deixa eu terminar dizendo para você que a nossa fé seja sólida como alicerce no edifício, que possamos declarar a nossa convicção e viver ela. E talvez dizer como o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, capítulo 2, versículos número 12. Eu sei em que tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito, até aquele dia. Eu sei em que tenho crido.
e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro, até aquele dia. Todos os dias. Deus diz: eis que estou convosco. Tenha fé, creia em mim, tenha paciência. Eu estou com você. Eu vou com você. Vez ou outra nós temos uma cirurgia, um exame para fazer, um resultado para receber, uma entrevista para fazer, uma decisão, uma reunião, um encontro. Quem eu chamo para ir comigo? Quem eu chamo para ir comigo? O Senhor fala: eu sou o primeiro. Eu vou com você. Esse estou convosco. Eu vou com você. E não vou correr. Eu vou até o final. Porque eu sou o seu Senhor. Estou ao seu lado. Que tenhamos fé nele. Que ele esteja conosco todos os dias. Nos abençoando, nos guiando. Nos guardando, nos protegendo. Que assim seja. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Quero convidar os irmãos. Podem vir. Talvez você está aqui comigo neste culto hoje e tem tantas demandas como eu coloquei no início. Mas eu quero primeiro falar para você onde você tem depositado a sua fé. Em qual área da sua fé você precisa de obediência. E se você tem confiança que de fato Deus pode todas as coisas. Se você não tem, eu quero te convidar a entregar, depositar sua vida por completo nas mãos do Senhor.